Bora lá de novo. Hoje a gente vai fazer o segundo vídeo complementar aquele vídeo sobre a questão da violência na escola, sobre a situação, investimento na educação, enfim, no nosso país. Então, primeiro a gente tem que entender que a violência, a agressividade é uma resposta à frustração. Quando a gente entende isso, fica tudo mais fácil, né? Então, olhem, observem só. Nós temos um país extremamente violento, uma política que é feita com violência, com agressividade. Nós temos uma mídia que prolifera a violência o tempo inteiro. Nós temos uma sociedade e as relações onde proliferam a violência, praticamente a lei do mais forte. Aí nós quereríamos que na escola grasse um ambiente de paz? É impossível. A escola é um reflexo das relações que trazemos de casa. Se nós temos relações mais violentas em casa ou em desamor, nós vamos levar esse desamor, essa violência para casa. Esse é o primeiro aspecto que nós temos que aprender a trabalhar. O problema está na família. Segundo aspecto interessante, para a gente entender também um pouco mais a escola. O professor, ao longo dos anos, só foi perdendo a autoridade. Sim, o professor perdeu muita autoridade. Observe que há 15, 20 anos atrás, o professor aplicava nota, obviamente passava o ensino, aplicava nota e reprovava ou aprovava um aluno. Já tem uns bons anos, acho que uns 15 anos, em que se determinou inicialmente que da primeira à terceira série ninguém roda. E hoje me parece que até a quinta série não roda. Mas ficou pior ainda. Às vezes assim, mas não pode ficar pior, ficou. Hoje em dia, às vezes o aluno lá no final do ensino fundamental ou no ensino médio roda. Esses dias eu ouvi, rodou em 4 disciplinas. E aí fizeram um conselho de classe para passar aquela criatura de má vontade. Observem. Então aí o professor perdeu a autoridade por completo. E se o professor não é respeitado nem pela sua própria escola, nem pelo Estado, nem pelo município, como é que ele vai ser respeitado pelo aluno? Então fica muito difícil. É preciso restituir de alguma forma a autoridade ao professor, porque é impossível que um aluno esteja em sala de aula com outro aluno e que um não faça nada e passe de ano, e que um faça e também passe de ano. Esse aluno que faz vai sentir, sei lá, eu não imagino, porque eu não consigo imaginar, mas vamos tentar pensar que a gente está projetando a escola, o ambiente de trabalho. Será que esse aluno vai chegar lá na fábrica e ele também não vai entregar nada? Vai para a rua. Será que ele não vai performar? Vai para a rua. E aí os pais vão querer que faça um conselho de classe para que ele permaneça empregado? Para que paguem ele? Então, na vida não tem conselho de classe, gente. Na vida não tem jeitinho. Vocês veem que interessante? O jeitinho brasileiro já é um inferno. Agora nós conseguimos encontrar um jeitinho para passar criaturas que não se esforçaram, para beneficiar aqueles que não se esforçam, aqueles que estão de má vontade. Eu nem vou comentar mais sobre isso, tá? Então, foi tirada a autoridade dos pais, dos professores, perdão. Vamos falar dos pais agora. Bom, eu faço palestra em escolas há mais ou menos uns 35 anos. Então, vou à escola onde tem 300, 400, 500, 200, 170 alunos. Então a gente vai para aquelas capacitações, né? Vou como psicólogo, enfim. E aí tu pensa que vai ter o quê? 1000 pais, 800, 400, 30, 40, 60, 30, 40, 60. Você que é pai, que participa da escola do seu filho, sabe o que eu estou falando. E você que é professor sabe disso. Os pais não vão na escola, estão desinteressados. É como se entregassem o filho ali e dissessem, olha, né, com vocês agora, e resolvam aí, né? E claro, tem pais interessados, mas assim, ó, a grande maioria é absolutamente desinteressado e usa a escola como se fosse um local para entregar aos cuidados e poder, claro, cuidar da vida, trabalhar, enfim, fazer um monte de coisa. Mas a gente tem que entender, filho é investimento. E a gente tem que saber quem é o professor do teu filho, qual é a sala que o teu filho estuda, qual é exatamente o local, onde é que ele brinca quando chove. Eu tenho a sensação, às vezes, que a gente larga os pais na escola e diz assim, vai lá para a sala do teu filho. Bah, quanto pai ia ficar perdido por não saber nem o nome do professor, por não saber nem onde é a sala do próprio filho. De olhar para a sala e saber se essa sala tem um split, por exemplo. Saber se essa sala tem uma lousa eletrônica. Não tem, tá? Não tem. Saber se essa sala tem uma condição mínima para que teu filho estude. Porque afinal teu filho é o teu maior investimento. E aí a gente pensa lá pelo lado dos professores. O que acontece com um professor sem autoridade, com alunos que não têm limites,
alunos que não têm disciplina. O adoecimento dos professores é algo fantástico, extraordinário. Os professores cada vez mais estão adoecendo. Esses dias eu brinquei numa escola, numa formação, e disse assim, um professor com mais de 15 anos, dedicado, ele no mínimo toma 3 medicamentos. Um para dormir, um para acordar e outro para se manter motivado. Obviamente estou brincando, mas o adoecimento dos professores é muito grande, porque vocês imaginem que lidar com pais desinteressados, para uma escola que não muda, para um salário que não lhe motiva e com a indisciplina e o desinteresse do aluno, não é para qualquer um. Eu, francamente, eu acho que eu não teria coragem para isso. Admiro os professores que têm, admiro mesmo de verdade, mas acho bem difícil. E aí a gente tem que olhar para o último elemento dessa equação. Eu não vou falar sobre os alunos, tá? Eu não vou falar sobre eles hoje. Vamos olhar para o último elemento dessa equação, o último ator, o Estado. Olha, o Estado, que é o Estado brasileiro, o Estado rio-grandense, o Estado lá representado pela sua cidade, aí é brincadeira. Aí vem um Estado que não investe. Nós ficamos 2, 3 anos parados na pandemia. Aí eu pensei, vai sumir aquelas manchetes agora, quando retomarem a aula, que as escolas estão com problema. Pois olha, abriu as aulas presenciais e os problemas eram mesmo de 3 anos atrás, ou seja, não investiram coisa nenhuma, em momento nenhum. Aí criam uma série de índices para medir desempenho dos alunos, que nossos alunos brasileiros têm um desempenho muito abaixo do mínimo, muito abaixo do mínimo. Mas se dá mais recurso àquela escola, aquelas cidades, que o aluno tem melhor desempenho. Chega a ser engraçado. É como se a gente desse dinheiro para quem já é bom e tira daquele que mais precisa, pois o Estado tem que equalizar isso, tem que ser justamente o contrário. Aí o Estado começa a precarizar os serviços dos professores. O que o Estado faz? Ao invés de abrir um concurso público, ele contrata. Eu não sei exatamente quantos mil professores tem hoje contratados, mas a gente deve ter em torno do Estado do Sul de 30 mil professores contratados. Pessoas que não conseguem reivindicar nada, que baixam a cabeça, todo ano tem o contrato renovado ou não, porque o Estado pode dizer, dá uma dor de barriga, não vou renovar contrato. Numa situação jurídica precária, numa temeridade. Então, o Estado também tem feito seu papel no sentido de aumentar a violência, porque ele é violento na relação com os próprios professores. Não vamos nem falar dos salários, não vamos falar das condições de sala de aula, não vamos falar da ausência de modernidade nas escolas, porque, infelizmente, a gente sabe, muitos políticos dizem que educação não dá voto, quando, na verdade, eu até acredito que educação realmente não dá voto, mas educação é a única saída de futuro para o nosso país. Então, gente, é preciso que a gente pense nessas coisas todas, seja nós como pais, como administradores, como estudantes também, como professores, e que nós possamos abrir a nossa voz, que nós possamos nos dar conta desse processo, porque a gente não está falando da escola, eu não estou falando da tua cidade, eu não estou falando do Estado, eu não estou falando do Brasil, a gente está falando da nação brasileira. Nós não vamos à frente enquanto nós não conseguirmos motivar os nossos alunos, enquanto nós não pacificarmos esse espaço. Sabe o que as escolas se transformaram nos últimos praticamente 10 anos? Em prisões. Observem, muros altos, serpentinas em cima, câmeras na frente, câmeras atrás. Agora já tem notícia de escola que os pais sequer podem entrar nas escolas. Ou seja, é como se fosse um presídio. O oposto daquilo que deveria ser uma escola, um local amplo, aberto, onde a comunidade participa, onde tem aquelas festas, aquelas quermesses, festa São João. Agora a gente está num ponto ao contrário e ninguém acorda para isso. Gente, vamos acordar. Nós estamos transformando as nossas escolas em prisões. Por favor, parem para pensar junto comigo, junto lá com a sua comunidade, junto com os professores, porque se a gente esperar pelos nossos governantes, infelizmente não vai sair nada, porque eles não têm a menor noção daquilo que eles estão fazendo. Eles estão só reproduzindo a violência que perpassa em todos os níveis e colocando dentro da escola também. Por escolas mais livres, por escolas que não sejam prisões, e para que nós possamos retornar ao professor a autoridade que ele precisa ter para que a gente possa reconduzir as coisas para o lugar de cuidado, para que a gente possa ter um futuro melhor nesse país.